Namaskar, saudações, sejam todos muito bem-vindos a este canal Mohini Yoga e Ayurveda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dosha Vata, especialmente no que diz respeito aos seus 5 subdoshas e também à sua manifestação mais sutil, que se chama Prana. Então a gente vai abordar esses dois aspectos e eu espero que o resultado fique claro para todos vocês. A primeira questão que é importante a gente trazer é que quando a gente fala dosha, nós estamos normalmente nos referindo àquele campo de manifestação mais denso, mais material, nosso corpo físico ou invólucro formado de alimento, Annamaya Kosha. Então, quando a gente estuda Kapha, Pitta e Vata, a gente estuda as interações dos 5 grandes elementos que vão promover saúde e bem-estar ou algumas vezes desequilíbrio, que são os constituintes, né, da nossa composição original, da nossa Prakriti, como nós vimos aqui nos últimos vídeos, falando bastante sobre essa questão da natureza original. Diante disso é que nós estudamos o equilíbrio dos doshas. E a gente vai partir desse aspecto mais denso e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o campo mais sutil. Então, dentro da exposição que o Ayurveda faz a respeito de cada dosha, Kapha, Pitta e Vata, todos os 3 possuem o que nós chamamos de subdoshas. São as 5 manifestações daquele dosha específico, em 5 campos diferentes de atuação, mantendo sempre o aspecto da sua função inalterado, ou seja, Kapha tem como principal função a estruturação do corpo, de tudo aquilo que é material e a lubrificação dessas estruturas. Os 5 subdoshas de Kapha, a gente tem um vídeo aqui no canal para falar sobre isso, eles vão manter essa mesma função, mas atuando em diferentes campos. Pitta, cuja principal função é o metabolismo, vai manter essa mesma função, sendo realizada pelos seus 5 subdoshas em diferentes campos de atuação. E o mesmo acontece com o dosha Vata, que é o que nós estamos estudando hoje. Os seus 5 subdoshas vão manter a mesma função, que é movimento, promover o movimento, manter o fluxo do movimento. O primeiro subdosha de Vata é chamado Pranavayu e ele vai justamente estar relacionado com a inspiração. E não só ela, mas tudo aquilo que movimenta-se para dentro. Então nós temos aqui, por exemplo, a deglutição. Nós temos aqui a introspecção. Então, todos estes movimentos com esse direcionamento para dentro são regulados pelo prana, por este subdosha de Vata. O prana rege a nutrição dos nossos 5 sentidos, obviamente porque ele está relacionado com a captação, aquilo que nós estamos recebendo o tempo todo de informações através dos nossos 5 sentidos e também do campo mental. Quando nós fazemos um momento de reflexão interna, quando olhamos para dentro de nós mesmos, tudo isso é coordenado por este subdosha, pelo prana, porque nós estamos fazendo o seu movimento, um movimento para dentro. Nós temos um segundo subdosha de Vata que faz um movimento para cima e para fora. Ele recebe o nome de Udana e está relacionado diretamente com a expiração, mas não apenas com ela. Tudo aquilo que movimenta-se em nós dessa maneira, para cima e para fora, é realizado por Udana, por este subdosha de Vata. Assim nós temos a tosse, o espirro, o vômito, o arroto, o soluço, todas estas funções naturais da nossa fisiologia, essas necessidades que não devem ser suprimidas, sendo realizadas por Udana Vayu, Udana Vata, como você prefira chamar. Essa função está diretamente relacionada com a nossa expressividade. Então a gente diz muitas vezes, né? Eu preciso trazer a minha voz, colocar a minha voz no mundo. O que isso significa? Justamente expressar aquilo que está dentro de mim,
nesse movimento expressivo através da fala, através do canto, da declamação de uma poesia ou de algo que seja a expressão da minha alma mais profunda. Justamente é quando ela vem à tona e se manifesta para o mundo. Isso diz respeito ao Udana. Aqui também nós podemos entender a manifestação dos nossos talentos naturais. O terceiro subdosha de Vata é aquele que se manifesta na nossa digestão, principalmente. Então, ele é responsável pela execução dos movimentos peristálticos, principalmente do estômago e do intestino delgado, onde vai acontecer a parte mais intensa da elaboração das enzimas digestivas. E esse comando desses sucos digestivos, para onde eles devem ir, também é regulado por Samana Vayu ou Samana Vata, esse subdosha que fica ali realizando o processo digestivo, o processo metabólico. Não apenas isso, ele também comanda o processo digestivo de um modo geral, ou seja, a digestão das situações, a digestão das ideias, a digestão de algo novo que nos chega, a digestão daquela fala que alguém deu para a gente que soou meio estranho. Então, é Samana Vayu que vai comandar, que vai proporcionar a correta digestão. Passando adiante, nós temos um subdosha de Vata que comanda a pulsação cardíaca e toda a circulação sanguínea. Este é Vyana Vayu. Então, aqui nós temos um movimento que é ao mesmo tempo centrífugo e centrípeto, né? Como um pulso mesmo. Então, sempre que a gente tem essa pulsação, nós estamos falando de Vyana Vayu. Questões relacionadas ao desequilíbrio de Vyana Vayu normalmente vão aparecer na nossa circulação sanguínea ou mesmo como questões cardíacas, desse pulso cardíaco que sustenta a vida no nosso organismo em grande medida. Então, nós vamos pensar que tanto o pulso cardíaco quanto a circulação, como uma forma de nutrir cada micropartícula que nos compõe, é direcionado, é comandado justamente por esse subdosha de Vata. E finalmente nós temos a Panavayu ou a Panavata, que é o subdosha de Vata que comanda todas as nossas eliminações, um movimento para baixo e para fora. Essas eliminações são, portanto, a micção, a evacuação, a menstruação e o parto, que pode parecer um pouco estranho colocar o nascimento de um bebê junto com as nossas eliminações, com os dejetos, mas na verdade o que nós estamos falando aqui é do movimento que este Vata específico produz, um movimento para baixo e para fora, que é justamente o que o parto precisa para acontecer. A gente vai observar que disfunções referentes ao funcionamento deste Vata específico vão se manifestar normalmente nessas funções de eliminação, ou mesmo nas funções menstruais e de parto, no caso das mulheres, quando passam por diferentes eventos ligados à sua vida reprodutiva. Estes 5 subdoshas de Vata funcionam assim de forma orquestrada ou devem funcionar de forma orquestrada para manter todas essas funções em pleno equilíbrio. O que acontece muitas vezes é que o desequilíbrio de um deles acaba desencadeando o desequilíbrio de outros. Nós vemos isso muito claramente com o sintoma de um Vata aumentado no campo mental. A gente vai resumir, né, o Vata aumentado no campo mental, mas não é que seja só isso, mas a gente pode entender como sendo o princípio que rege uma série de outros desequilíbrios, como o sintoma da ansiedade. A ansiedade ou a agitação mental. Essa agitação mental acaba ventilando demais, fazendo com que o prana fique circulando bastante nesse campo psíquico, bastante envolvido com as situações, com a tentativa de prever o que vai acontecer no futuro, a recordação do que aconteceu no passado, a projeção disso para tentar se precaver de qualquer situação
desagradável, a pressa, a correria, e tudo isso faz com que muito prana precise ser utilizado no campo mental, no campo sensorial, no campo das ideias, e muitas vezes falta prana para realizar a digestão, falta prana aí para os batimentos cardíacos, para a circulação, tanto que a circulação sanguínea costuma ser uma deficiência quando o vata está aumentado. A gente percebe que a pessoa começa muitas vezes a reclamar de muito formigamento, adormecimento dos membros, muitas coisas que acontecem referentes à circulação sanguínea e que podem acompanhar um quadro de ansiedade, um quadro, por exemplo, de insônia, de palpitação, tudo que tem relação com o dosha vata. Então a gente observa, muitas vezes o intestino não funciona muito bem, ou a pessoa começa a ir muito ao banheiro, fica muito agitada e fica toda hora precisando ir ao banheiro, porque esse prana ele fica desregulado, ok? Então a gente precisa contemplar estes 5 no seu conjunto, funcionando na mais perfeita harmonia. Uma forma da gente fazer com que esses pranas funcionem bem e em harmonia é realizando os Kriya Pranayamas do Yoga. O Ayurveda se utiliza das ferramentas do Yoga, assim como o Yoga se utiliza das ferramentas do Ayurveda, porque na verdade são conhecimentos, ciências que nascem juntas, elas são irmãs. Então nós podemos tanto nos servir dos asanas, dos Kriya Pranayamas, dos bandhas, das visualizações criativas ou vikalpas, do yoga, dos sankalpas, de tudo aquilo que o yoga tem para nos oferecer para produzir um equilíbrio dos doshas, assim como nós também podemos nos servir de todas as orientações do Ayurveda para que a nossa prática do yoga seja favorecida, seja beneficiada igualmente. Agora a gente vai puxar aqui uma setinha e a gente vai recordar que aqui no canal nós temos então já 2 vídeos falando sobre os aspectos sutis de Kapha e de Pitta. E ficou faltando falar sobre o aspecto sutil de Vata, que é justamente prana. Então o aspecto sutil de Kapha, só para recordar, é Ojas, que está bastante relacionado com qualidades do próprio dosha, Kapha, mas atuando num campo sutil, subjetivo. Então aqui nós temos o contentamento. Sempre que nós experimentamos a estabilidade, experimentamos uma boa nutrição, um organismo que está saudável, que todos os tecidos estão bem nutridos, nós produzimos ojas, que também muitas vezes vai ser entendido como imunidade, porque a imunidade é justamente isso, o resultado dessa saúde tecidual que se expressa dessa maneira como uma boa forma de nos defender de possíveis agentes invasores, infecciosos e etc. Então, ojas é essa forma sutil de Kapha e que no campo mais subjetivo, mais psíquico, se manifesta justamente como contentamento, um estado de contentamento, um estado de prazer, de bem-aventurança, de alegria, onde nada nos falta. Nós falamos sobre Tejas, que é a forma sutil do dosha Pitta. Tejas é justamente a luz de Pitta, a luz que emana do fogo, que é o principal elemento do dosha Pitta. Então aqui, sempre que a gente falar de Tejas, a gente vai estar falando de clareza, de entendimento pleno, de total elucidação, de sabedoria, de intelecto iluminado, daquilo que fica claro, ok? Então isso é Tejas. Então quando nós estamos com esse aspecto sutil de Pitta muito bem equilibrado, nós sentimos clareza na vida. Nós buscamos o entendimento de uma forma saudável e nós nos sentimos contemplados com aquilo que nós aprendemos, nós nos sentimos saciados nessa busca. Isso é Tejas funcionando em equilíbrio. E o que seria o aspecto sutil do dosha vata? Justamente o prana. Mas este prana é o prana mais sutil, não é o prana desses subdoshas, esse primeiro subdosha que eu falei de vata, ou mesmo os outros subdoshas que também podem receber eventualmente
o nome de prana como os 5 pranas. Muitas vezes a gente vai ver assim. Este prana muitas vezes é chamado de prana supremo, porque justamente ele é o aspecto mais sutil daquilo que já é sutil. Vata dosha é o mais sutil dos 3 doshas, ele é composto de ar e espaço. Então, mesmo no nosso corpo físico, ele exerce funções muitas vezes que são invisíveis, que são funções dentro do nosso campo mental, do nosso campo psíquico. Porém, esse prana é o mais sutil dos sutis. Ele é a essência sutil que move essa sutileza de vata. Nesse sentido sutil, o oposto de denso, ok? Este prana, que nós estamos chamando aqui de um prana supremo, um prana superior, é justamente para diferenciar. Ele vai fazer parceria com Tejas e Ojas. Então, enquanto Ojas está promovendo para o nosso campo psíquico contentamento, Tejas está promovendo para o nosso campo psíquico clareza, elucidação, busca por conhecimento, Prana está promovendo para o nosso campo psíquico o desejo de viver, a força que anima a nossa vida, que nos impulsiona a desejar viver, estar aqui, né? Realizar o que precisa ser realizado. A nossa energia vital, no seu campo mais sutil, o primordial da nossa energia vital. Então, quando nós temos prana, tejas e ojas funcionando equilibradamente, nós experimentamos impulso, libido de vida, vontade de viver, vontade de conhecer a verdade, de descobrir mais, né, sobre a vida, sobre nós mesmos, e nós experimentamos contentamento. Nós estamos bem onde estamos, como estamos, quem somos. Nós não sentimos que algo nos falta. O que nós observamos é que podem acontecer desequilíbrios tanto em prana quanto em tejas e em ojas, que vão justamente gerar os desequilíbrios no nosso campo psíquico, os desequilíbrios mais efetivos, muitas vezes uma desregulação na distribuição destes elementos sutis, que vai fazer com que a pessoa, por exemplo, perca o interesse pela vida, se sinta depressiva, em demasia, e que isso possa até mesmo perdurar por muito tempo. Ela pode perder o sentido, né, de ir em busca do conhecimento, das mudanças, daquilo que é novo, de aprender coisas novas, e ela pode se sentir extremamente descontente. Ela pode ter aquele sentimento de carência muito intensa, de que algo lhe falta o tempo todo, como se ela fosse incompleta. Então, a gente precisa sempre olhar para esse campo sutil. Obviamente, nós vamos sempre olhar também para as gunas, para o funcionamento das gunas, para poder promover esse equilíbrio, tanto nas gunas quanto em prana, tejas e ojas. E olhar para o funcionamento dos subdoshas, tanto de pita quanto de kapha e de vata, para poder promover a harmonia. Se nós experimentamos saúde e harmonia, é porque os doshas e seus subdoshas, as gunas e as instâncias sutis dos doshas estão funcionando em equilíbrio. Quando algo não vai bem, a gente busca identificar onde é, de onde vem esse desequilíbrio para poder fazer as correções necessárias. Por exemplo, uma forma de equilibrar o dana vayu, que é o subdosha de vata que rege a nossa expressão, é cantar. Então, nós orientamos a pessoa, olha, você já cantou em um coral? Você gosta de cantar mantras? Olha que interessante esse mantra. E aí a gente pode orientar mantras que justamente vão pacificá-la naquilo que ela mais precisa. Nós podemos orientar para a pessoa, por exemplo, olhar para o sol, né, pela manhã. Isso vai estar lá no vídeo onde eu falo sobre tejas, que é uma forma de equilibrar tejas, então se nutrir da luz do sol no momento em que ele está nascendo, é o momento que a gente pode olhar para o sol bem quando ele está bem na linha do horizonte. A gente pode contemplar, por exemplo, formas de nutrir os subdoshas de cada um dos doshas com exercícios,
com aquilo que o yoga e o Ayurveda têm para nos orientar e assim promover o equilíbrio. E antes da gente finalizar, eu vou passar para vocês uma forma muito interessante de compreender aquilo que chega para nós como sendo manifestações deste prana supremo e destes 5 subdoshas de Vata, o prana que circula, que nutre todas as coisas, que é a própria energia vital que está animando a vida em suas diferentes formas. E dessa maneira, quando nós recebemos algo, quando algo vai ser captado por nós, nós podemos entender que nós estamos captando e ofertando a estes 5 subdoshas de Vata, a estes 5 ares vitais, os nutrientes necessários para que eles desenvolvam bem suas funções. E que quando eles desenvolvem bem as suas funções, eles devolvem ao prana a sua nutrição. Então, o prana continua fluindo perfeitamente. Nós mantemos esse ciclo e assim mantemos o equilíbrio. Tudo é composto de prana e para o prana tudo retorna. Então, quando nós vamos, por exemplo, nos alimentar, nós vamos observar dentro do Ayurveda os 6 sabores, os ingredientes que nós estamos usando ali para compor a nossa refeição. Mas é muito importante compreender que existe um ingrediente que não pode ser medido, nem pelo estudo dos 6 sabores, nem por qualquer outro estudo mais denso referente àquilo que é a contraparte material do alimento. Existe um ingrediente sutil que faz parte da nossa nutrição e que deve ser levado em alta consideração. Este ingrediente chama-se Prabhava. Prabhava é o componente intencional que está por detrás desse campo mais físico. É aquilo que escapa às medidas, mas que pode ser experimentado e sentido por nós se nós estivermos sensíveis a ele. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquela receita que a sua mãe, a sua avó, alguém que te ama muito, faz sempre que você vai visitar? E você já tentou fazer essa receita na sua casa, seguindo passo a passo, e nunca fica igual? Eu vou contar um segredo para você. O que faz com que essa receita fique tão saborosa quando preparada por alguém que te ama muito é justamente esse ingrediente, Prabhava. A pessoa te ama muito, ela sabe que você vai ficar muito contente com aquilo, então todo o momento do preparo é regido por esse sentimento amoroso, afetuoso na sua direção. Você pode fazer isso também. Você pode produzir o alimento para você mesmo ou para os demais, gerando esse prabhava amoroso, essa intenção cuidadora, afetuosa. E pode acontecer muitas vezes que o prabhava não seja algo tão fofinho assim, tão docinho, bonitinho. Pode acontecer muitas vezes quando nós, por exemplo, nos alimentamos num restaurante e não sabemos o que estava acontecendo lá dentro da cozinha quando o alimento estava sendo preparado. Pode ser que uma intenção não muito boa estivesse circulando ali no ambiente. A pessoa que estava preparando o alimento poderia estar passando por alguma questão psicológica difícil, uma emoção difícil, e aquilo vai para o alimento. Assim também como no momento em que nós vamos nos alimentar, como está o nosso estado emocional. Tudo isso é prabhava, é um ingrediente importantíssimo que deve ser considerado sempre. Nós vamos observar que nós não deveríamos nos alimentar em momentos em que estamos tristes, estamos chateados, com raiva, irritados, alguma coisa assim. Deveríamos sempre nos acalmar primeiro, esperar aquela emoção passar, até porque se você prestar atenção, quando você está com essas emoções muito fortes, você nem sente fome verdadeira para se alimentar. E a comida nunca deveria ser algo para tampar uma emoção, né? Para a gente disfarçar aquela coisa ruim que a gente está vivendo. A gente deve resolver primeiro esse campo emocional e esperar a fome chegar e aí sim nos alimentarmos adequadamente. Isso vai evitar o surgimento de toxinas desagradáveis, que são as toxinas AMA. E a gente já estudou bastante sobre elas aqui nesse canal. Vamos observar que o Ayurveda trabalha sempre com antídotos, formas de neutralizar algo que possa não ser muito bom, muito positivo,
nos utilizando de antídotos. A gente faz isso na nossa alimentação, nesse campo mais denso, por exemplo, acrescentando cravo e canela a um arroz doce, acrescentando cardamomo ao café e assim por diante. São maneiras de trazer antídotos pacificadores. E para o Prabhava, nós fazemos a mesma coisa. Como nós não sabemos qual era a emoção, né? Vamos supor que você foi comer num lugar que você não sabe muito bem como é que está acontecendo esse preparo lá na cozinha. Ou mesmo porque você simplesmente deseja acrescentar esse ingrediente amoroso de gratidão a mais ao seu alimento. Ele pode já estar cheio de um prabhava muito positivo, porque ele foi feito com muito amor, e você pode colocar mais amor, mais cuidado, mais gratidão, mais afeto, que ele vai ficar ainda melhor. Você vai ainda trazer essa emoção positiva para o momento da sua ingesta e isso vai só produzir bem-estar, ojas, tejas e prana para a sua vida. Nós consideramos uma forma de realizar isso através de uma oferenda aos 5 subdoshas de vata, aquele prana que nós vamos absorver. É um jeito de dizer, olha, você que está realizando todas essas funções tão importantes, eu vou realmente te agradecer, devolvendo para você o prana que está aqui nesse alimento, seja ele qual for, para você poder continuar, né, o seu trabalho, a sua tarefa tão maravilhosa. E acima de tudo, eu vou ofertar todo este prana, todos estes benefícios, toda essa maravilha que está aqui diante de mim, para o Ser Supremo, o Supremo Brahman, o um sem um segundo, de onde tudo nasce, para onde tudo retorna. Então o mantra ele vai dizer Om Pranaya Swaha. Então, para o prana, eu entrego isto para o prana. Om Udanaya Swaha, eu entrego isto ao Dana. Om Samanaya Swaha, eu entrego isto ao Samana. Om Vyanaya Swaha, eu entrego isto ao Vyana. Om Apanaya Swaha, eu entrego isto ao Apana. Om Brahmane Swaha, eu entrego isto ao Brahman, o Ser Supremo. Então, vamos entoar o mantra e aí, se você gostar, você pode fazer isso tanto declamando o mantra em voz alta quanto silenciosamente. Om Pranaya Swaha. Om Udanaya Swaha. Om Samanaya Swaha. Om Vyanaya Swaha. Om Apanaya Swaha. Om Brahmane Swaha. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Namastê.